Graça e paz. Hoje vamos começar o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que estamos estudando. E é um capítulo muito importante. Todos eles são. Este capítulo trata de questões familiares. Trata de relações familiares saudáveis. E a nossa intenção é fazer alguns estudos. Nós precisamos aprender isso. E vamos ouvir então a leitura dos 9 primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Que Deus revele sua palavra aos nossos corações. Este é um capítulo longo, mas nós vamos hoje ficar só nos textos que foi na leitura que foi feita para nós. A cruz de Cristo, base para as relações familiares saudáveis. E Paulo trata aí de algumas questões importantes. Eu não tenho nenhum constrangimento de falar sobre isso, porque Paulo falou, está escrito aí na palavra. E o importante é que você estivesse aí com as escrituras aí, acompanhando cada ponto, cada detalhe, principalmente o texto lido. A cruz é a base da vida cristã. Ao longo de toda a primeira carta aos Coríntios, que estamos meditando, Paulo fundamenta seus ensinamentos na cruz de Cristo. Em 1 Coríntios 2:2, ele deixa nítido seu ponto de partida, e ele diz: nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Para Paulo, a cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu por nós, é também o lugar onde espiritualmente fomos crucificados com Ele. A vida cristã não é a sombra da cruz, como se costuma dizer, porque a cruz nem sombra faz. Ela é o lugar da morte, da entrega total. Na cruz,
Jesus se entregou por mim e a minha vida pecadora foi rendida na morte com Ele nele. A cruz não é apenas um símbolo de salvação, mas experiência de salvação. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e, em novidade de vida, ressuscitamos também com Ele. Paulo destaca isso em Romanos 6, versículos de 4 a 6, você pode conferir depois. A crucificação de Cristo é a base, e a nossa crucificação com Cristo nele é a experiência grandiosa que Deus tem para cada um de nós. Por isso, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que é Gálatas 2:20. A vida cristã verdadeira começa aqui. É o ponto de partida. A cruz é a base da nossa nova identidade, nossa forma de pensar, amar, reagir e decidir. Quando estamos desalinhados com a cruz de Cristo, todos os nossos relacionamentos se desorganizam. É importante entender isso. E isso se vê em Corinto. Havia divisões, litígios, imoralidades e desajustes profundos. Paulo, portanto, ao entrar na temática da família, no capítulo 7, não abandona essa base. A cruz de Cristo continua sendo o referencial essencial. Em 1 Coríntios 7, trata de questões familiares: casamento, celibato, separação, viúvas e solteiros. Paulo responde perguntas específicas que os próprios coríntios tinham enviado a Paulo por carta. Isso é indicado pela frase: quanto às coisas que me escrevestes, logo aí no início do versículo 1. Ou seja, eles estavam buscando conselhos, especialmente sobre relacionamentos, casamento, sexualidade e celibato. Paulo está respondendo às dúvidas dos irmãos, as dúvidas que os coríntios enviaram por carta. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas ele responde a partir da ótica da cruz. O casamento cristão é um relacionamento que exige a morte do ego. Se não morrer o ego, vai ter faíscas. Então, o casamento cristão exige a morte do ego. O texto que eu citei agora há pouco: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o casamento cristão exige a morte do ego, da autoindependência e da cobiça. A família só funciona do jeito que Deus quer se estiver crucificada com Cristo. Não tem outro jeito. É a partir dessa experiência com Cristo, experiência de crucificação com Cristo, que aprendemos a entregar, a perdoar, servir e viver não mais para nós,
mas para Cristo e para o outro. A família só encontra sentido na cruz de Cristo, onde somos chamados a morrer para nós mesmos e viver para Deus e também para o outro. Na cruz, aprendemos a abrir mão de coisas para amar como Cristo amou. Só na cruz é que eu vou aprender a renunciar a determinadas coisas, abrir mão de determinados direitos e amar, não do meu jeito, mas do jeito que Cristo amou e ama a sua igreja. A família só se sustenta na experiência da cruz, onde morremos com Cristo e vivemos o altruísmo e não o egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo é a escolha contínua de viver para si mesmo, buscando os próprios interesses em detrimento do bem do outro. Isso é egoísmo. A família só funciona em união com Cristo crucificado, onde o ego é crucificado e o amor serve. Onde o ego está crucificado, o amor serve. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Os coríntios estavam confusos sobre o papel do sexo e do casamento. Alguns, reagindo à imoralidade dominante em Corinto, achavam que o ideal era o celibato total. Paulo reconhece que o celibato pode ser bom, mas ele não é um mandamento universal. Aqui, ele começa a mostrar a resposta cristã à sexualidade. E ele mostra que a sexualidade não é libertinagem, nem repressão. Nem repressão. Mas redenção através da cruz. Paulo responde a uma questão levantada pelos próprios coríntios, pelos próprios irmãos. É bom que o homem não toque em mulher. Provavelmente, alguns estavam confundindo santidade com abstinência total, até dentro do casamento. Paulo responde com equilíbrio, corrigindo esse extremo. O que significa bom seria que o homem não tocasse em mulher? A expressão não tocasse em mulher é uma forma modesta da época para se referir às relações sexuais. Não significa que Paulo é contra o casamento ou o relacionamento entre homem e mulher, mas que ele está introduzindo a discussão sobre o valor do celibato, especialmente em tempos difíceis ou de crise. No versículo 26, eu vou ler aqui aos irmãos, você pode conferir. Ele diz: considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Bom seria, não significa mandamento, mas uma recomendação prática.
E Paulo vai dizer mais adiante, no versículo 7, que o casamento é totalmente honroso e necessário para muitos, e que o celibato é um dom. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. É o versículo 7. Lembrando aos irmãos que a época, o contexto de Paulo era um contexto muito difícil. Paulo estava pregando o evangelho, ele ia para todos os lugares, pregava em toda parte, e ele sofria uma perseguição muito intensa, muito grande. Ele era perseguido, ele tinha que fugir de um lugar para o outro, ele apanhou muitas vezes, foi preso e passava fome. Ele mesmo falou que a situação não era fácil, ele passava fome. Então, uma situação como essa, ter uma companheira seria mais difícil ainda. Então vamos entender o que Paulo está dizendo, é importante isso. Você está percebendo que eu estou aqui tentando ser o mais didático possível para que ninguém entenda errado. Porque muitos cristãos de Corinto estavam confusos. Alguns achavam que, por serem salvos, deveriam evitar totalmente o sexo, até dentro do casamento. Outros estavam vivendo uma sexualidade sem santidade, devassa, porque estavam afetados pela cultura coríntia, extremamente imoral. A cultura coríntia aqui, eu já falei sobre isso, ela é a cultura do pecado, em qualquer lugar. Paulo então começa a equilibrar as coisas. O celibato é bom, mas o casamento também é. E o sexo no casamento é bom e necessário. Para os solteiros, o celibato pode ser uma escolha abençoada quando vivido com propósito e dependência de Deus e autocontrole. É o que Paulo está dizendo. Em todos os casos, Paulo aponta que a nossa vida, solteira ou casada, tanto faz, solteira ou casada, precisa estar fundamentada na cruz de Cristo, onde aprendemos a servir, renunciar e viver para Deus. A recomendação de Paulo sobre a vida solteira não é um mandamento legalista, mas uma sabedoria prática à luz da cruz de Cristo. Tanto os que são solteiros quanto os casados precisam entender que a verdadeira pureza, equilíbrio emocional e os relacionamentos saudáveis não nascem da força de vontade, mas da obra da cruz de Cristo, da morte de Cristo, nossa morte com Ele, nossa ressurreição com Ele e a vida de Cristo em nós operando. A vida cristã não começa no altar do casamento, mas na cruz de Cristo. Entenda isso. Eu vou casar porque aí tudo vai... A vida cristã, já vou dizer, não começa no altar do casamento, mas na cruz de Cristo. É no altar da cruz, onde Cristo foi sacrificado por nós e nós morremos com Ele. É ali que é a base, tudo começa. É lá que o ego, esse ego terrível, encrenqueiro, nojento, é lá que o ego é crucificado. O pecado é tratado e a nova vida de Cristo é liberada em nós pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Mas então, primeiro tem que morrer.
para depois experimentar a vida justa e santa de Cristo no nosso interior. Somente quem foi crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, e vive pela sua vida, pode vencer as tentações e pressões pecaminosas, principalmente na área sexual. Se o solteiro não viver pela cruz, pela vida de Cristo, cairá em impurezas, carência emocional, pornografia. Quanta gente escrava da pornografia, ou relacionamentos desordenados. Se o casado não viver pela cruz também, seu lar se tornará um palco de egoísmo. Cobranças, mágoas e frieza espiritual. Portanto, seja solteiro ou casado, o que nos preserva é a morte com Cristo e a vida dele operando em nós. É o que Paulo está ensinando. Isso transforma o corpo, o nosso corpo, em instrumento de santidade, o relacionamento em expressão de amor sacrificial e o lar em uma extensão da comunhão com Deus. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa. Não é para ter a esposa do outro. Paulo está dizendo, cada um tenha a sua própria esposa. No cristianismo, você divide tudo, menos a esposa. Ou vice-versa. A única coisa que não é para dividir de jeito nenhum. Então, eu estou lendo aqui agora os versículos de 2 a 5. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Vocês estão entendendo, né? Não precisam falar mais nada. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus, porque aqui é a palavra de Deus. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Os versículos de 2 a 5 são direcionados àqueles que escolhem o caminho do casamento. Paulo oferece uma resposta prática pastoral à realidade da tentação e da imoralidade. Ele reconhece que, embora a continência, versículo 1, seja boa, nem todos têm esse dom, versículo 7. E por isso o casamento é apresentado como um contexto legítimo e santo para a expressão da sexualidade, quando vivido sob a luz da cruz de Cristo e do Evangelho. Depois de afirmar que é bom ao homem não tocar em mulher, versículo 1, Paulo não impõe isso como regra geral, mas
como uma possibilidade para alguns, conforme o dom e a vocação de cada um. Por isso, ele apresenta o casamento como uma resposta prática e espiritual à realidade humana do desejo e da tentação sexual. Alguém me perguntou certa vez, um jovem, o que eu faço com o meu desejo sexual, que não é fácil. O que eu faço? Vamos pedir para Deus abafar, segurar? Não, não é. Não foi Deus que colocou? Esse desejo não foi Deus que colocou? Não foi Deus que criou você? Foi. Então foi Deus que colocou. Então Ele não vai tirar de você. O que você precisa é da vida de Cristo em você, viu? Você precisa de morrer com Cristo Jesus, ter Jesus vivendo em você e o Espírito Santo também, para que você tenha autocontrole. Mas aqui, o casamento não se trata apenas de uma solução preventiva. Não vamos pensar assim. Não vamos pensar que o casamento, que Paulo está colocando aqui, é uma proposta preventiva à impureza. Não, não. Aqui o casamento não se trata apenas aí de uma solução preventiva contra a imoralidade. Sabe por quê? Porque o que previne mesmo contra a imoralidade ou qualquer outro pecado é a nossa morte com Cristo na cruz, nossa ressurreição com Cristo na cruz e Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. Paulo vai além. Ele mostra que o casamento cristão é um lugar de entrega mútua, de renúncia, de serviço e cuidado mútuo. Tudo isso só é possível se estivermos crucificados com Cristo. A cruz de Cristo é o ponto de partida para o casamento funcionar conforme o projeto de Deus. Mas o meu casamento funciona. Sim, funciona. Mas eu pergunto, do jeito que Deus quer que funcione? É de acordo com o projeto de Deus? Então, a cruz de Cristo é o ponto de partida para o casamento funcionar conforme o projeto de Deus. Não como palco para disputas, cobranças ou prazer egoísta, mas como espaço de amor sacrificial e entrega mútua. O apóstolo destaca isso ao tratar da intimidade conjugal. Não como uma posse ou um direito isolado, mas como uma doação de si mesmo ao outro, como a entrega de Cristo à sua igreja, assim como foi a entrega de Cristo à sua igreja. Portanto, os versículos de 2 a 5 não falam apenas de sexo no casamento, mas do modo como a cruz de Cristo transforma até os aspectos mais íntimos na vida a dois. Paulo mostra que a sexualidade no casamento é um dom. É um dom. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher. Sexualidade é algo bom, criado por Deus. No contexto do casamento, ela é a expressão de amor, unidade e entrega. Paulo mostra que o corpo do outro não é propriedade egoísta, mas um dom de amor. É o que ele está mostrando. Essa entrega mútua é abrir mão de si para servir ao outro. E isso é maravilhoso.
É maravilhoso demais, principalmente no casamento. Paulo condena a negação injustificada da relação conjugal e propõe um jejum sexual apenas com consentimento mútuo e por um tempo breve, com o objetivo de buscar a Deus, no caso, a oração. Ele diz: não deixem de ter relações um com o outro, a não ser que os dois concordem, e só por um tempo, para se dedicarem à oração. Depois disso, voltem a se unir. Essa palavra unir aqui, irmãos, é o ato sexual. Para que Satanás não tente vocês por causa do desejo sexual. Paulo está dando uma orientação prática aos casais. Não vos priveis, ou seja, não neguem a intimidade conjugal um com o outro de forma constante ou injustificada, salvo por mútuo consentimento, apenas se os dois concordarem, e mesmo assim, apenas por um tempo, como no caso de se dedicarem mais à oração. E ele diz aqui: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui Paulo está dizendo que se o casal fica muito tempo afastado um do outro, Satanás pode se meter pelo meio. Satanás pode aproveitar a fraqueza dos desejos para tentar levar um dos dois ao pecado. Mas ele não está dizendo que Satanás vai levar ao pecado do adultério. Ele não diz que vai levar, ele diz que vai tentar. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, o bom mesmo é obedecer o que Deus está dizendo. Obedeça, irmãs e irmãos, obedeça o que Deus está dizendo. Eu não estou entendendo. E quem pediu para você entender? Deus está pedindo para você obedecer. Depois você vai entendendo. O que é essa tentação de Satanás? Satanás usa oportunidades de vulnerabilidade para semear confusão, ressentimento, frieza, ou buscar por satisfação fora do casamento. Principalmente numa sociedade coríntia, como aquela, dominada pela cultura do pecado. E a nossa é coríntia também, porque é uma sociedade dominada pela cultura do pecado. Mas somos nascidos de novo. Alguém vai dizer assim: eu sou nascido de novo, eu sou portador da vida de Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, exatamente por isso. Exatamente porque você é nascido de novo. Exatamente porque você é portador da vida de Cristo. Exatamente porque Cristo vive em você. Exatamente. Por isso, você precisa ser cuidadoso, prudente. Cuidadoso, prudente. A intimidade no casamento não é apenas uma necessidade física, mas também um instrumento de cuidado, serviço mútuo e proteção espiritual. Então, segundo o que Paulo diz, o casamento é um lugar de diálogo, oração e amor sacrificial.
Você não acha isso maravilhoso? Eu acho. Na base da cruz de Cristo, onde aprendemos a servir ao outro e não viver para nós mesmos, o casamento se fortalece até nos detalhes mais íntimos. Captaram? Entenderam? Se alguém não entender, levanta a mão aí, que o assunto é importante. Seguindo aqui, versículos de 6 a 9. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Aqui, Paulo está dizendo que o conselho dele, o conselho de Paulo, sobre abstinência por um tempo para oração, ou até mesmo a escolha de permanecer solteiro, não é uma ordem obrigatória, mas uma sugestão sábia, segundo o Espírito, para quem tem o dom e equilíbrio para viver assim. Mas, ainda assim, é orientação inspirada por Deus, portanto, é palavra de Deus, é a palavra de Deus nos instruindo. Quando Paulo diz, quero que todos sejam como eu, está se referindo ao seu estado de solteiro, considerando aquele momento da sua vida. Ele estava, como eu já disse, ele andava por toda parte, pregando o evangelho, sendo perseguido, fugindo algumas vezes, preso, chicoteado, passando por necessidades, até fome, como ele mesmo disse. Nesse contexto, ele reconhece que a vida solteira facilita o foco do ministério e na dedicação a Deus, mas também entende que nem todos têm esse chamado ou dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Uns são chamados para o casamento, outros para a solteirice. E em ambos os casos, pode servir a Deus em santidade. Por que não? Pode ser bênção. A cruz de Cristo nos ajuda a viver contentes com o nosso chamado. Seja casado ou solteiro, porque ambos exigem renunciar do ego, serviço ao próximo e pureza de coração. Considerando o contexto de Paulo, ele encoraja os solteiros e as viúvas permanecerem solteiros, caso tenham o dom de viver assim, com equilíbrio. Isso poderia permitir uma vida mais livre para se dedicar às coisas de Deus, como ele vai detalhar mais à frente neste capítulo. A solteirice não é inferior ao casamento, nem o casamento é superior. Ambos são chamados santos. E o que define a maturidade não é o estado civil. Não é o estado civil que define a maturidade, nossa vida com Deus, mas
a conformidade com Cristo crucificado. É isso que define. No versículo 9, tem uma expressão aí que eu gostaria de destacar aqui aos irmãos. Melhor casar do que arder. Se a pessoa não consegue viver em pureza sexual, sendo solteira, é melhor que se case. Casar é melhor do que viver consumido por desejos e acabar caindo em pecado. Mas, se é regenerado, consegue de boa. E não vai cair em pecado dessa natureza. Arder aqui não é apenas desejo sexual. Desejo sexual em si não é pecado, coisa nenhuma. Arder aqui, preste atenção, não é apenas desejo sexual. Mas arder aqui é um fogo que pode levar à imoralidade, ao pecado oculto, à culpa e até à ruína espiritual. A vida cristã precisa ser vivida com domínio próprio. E esse domínio só é possível quando morremos com Cristo e deixamos sua vida operar em nós. Vocês entenderam? Até aqui? Então vamos aqui para as considerações finais. Quero deixar aos irmãos, em cima dessa mensagem, descubra o seu chamado com Deus. Descubra o seu chamado com Deus. Nem todos são chamados para o casamento e nem todos para a solteirice. Mas em ambos os casos, a cruz é essencial para se viver com equilíbrio, domínio próprio e entrega a Deus. Mesmo quem tem um dom, casar ou não casar, precisa estar crucificado com Cristo e Cristo vivendo no seu interior. Não há estado civil e espiritual. Guarde bem isto. Não há estado civil e espiritual. Há corações crucificados em qualquer situação, solteiro ou casado, viva para Cristo. Solteiro ou casado, viva para Cristo e Cristo vivendo em você. Viva sua vocação com santidade. Seja qual for. Viva com santidade. Tanto o solteiro quanto o casado devem viver para agradar a Cristo. A impureza sexual é vencida pela nossa morte com Cristo e a sua vida se manifestando em nós. O ego não pode dominar o leito conjugal. Se o ego domina o leito conjugal, é uma bagunça. Ele vai sujar tudo. Ele vai manchar o leito conjugal. E a palavra diz que o leito conjugal não é para ter manchas. Do ponto de vista espiritual. A impureza sexual só é vencida pela nossa morte com Cristo e pela vida de Cristo operando em nós. O ego não pode dominar o leito conjugal. O sexo não é arma, não é moeda, nem é escape. Prestaram atenção? O sexo não é arma, não é moeda,
de troca e também não é escape. É expressão de amor sacrificial. Por isso eu encerro com este texto aqui. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.